Na aula passada, a gente definiu o mapa, né? Então vamos começar com V e W, R, espaços vetoriais. Com base com essas bases aqui. Bases. Então, aqui é M, não precisa ter a mesma dimensão, né? Então, V de base, V é um espaço vetorial de dimensão N de nada, está aqui uma base. W de dimensão M de Maria, está aqui outra base. Então, os dois têm dimensão finita. E a gente definiu, né, um mapa que pegava uma transformação linear de V em W e mandava numa matriz M por N. A gente mostrou que esse mapa, na verdade, é um isomorfismo de espaços vetoriais. E como é que é essa correspondência? A gente olha como a transformação linear age na base. Então, a gente olha quem são os coeficientes que geram as imagens da base de V com respeito a essa base de W, e assim a gente tem a nossa matriz. Melhor escrever assim. Isso aqui é a nossa matriz A. Como é que essa matriz determina a imagem de um V qualquer? Então, você pega um V qualquer nesse espaço vetorial, esse V ele é combinação linear da sua base, unicamente determinada. A gente ordenou a base direitinho. Certo? E aí, a nossa matriz A, ela vai multiplicar esses coeficientes. Certo? Então, a matriz M por N, isso aqui é N por 1. Né? M por N, aqui é N por 1. Então, isso vai dar um vetor M por 1. Vai dar um P1, PM. M por 1. E qual é a graça desse vetor? Desse vetor B é que T de V vai ser igual a B1W1 mais B2W2 mais BMWM. É assim que a nossa matriz A comanda a transformação linear, certo? É assim que ela mapeia um cara qualquer. Você pega um cara qualquer V, escreve como combinação linear da base, olha os coeficientes, multiplica a matriz A pelos coeficientes, olhando os coeficientes como uma matriz coluna, a gente vai ter como solução uma outra matriz coluna, e essa matriz coluna são os coeficientes que geram o vetor de W, que é a imagem de V, via a transformação linear T. É um vai e volta, né? Olha no espaço vetorial, escreve com combinação linear, pega os coeficientes, multiplica a matriz pelos coeficientes. Você ganha novos coeficientes. Coeficientes de quem? Dos caras, coeficientes da combinação linear, da base do que gera a imagem. E essa combinação linear vai te dar exatamente quem é a imagem do T. É dessa maneira. E é dessa maneira que a gente vai continuar e terminar o exemplo da aula anterior. O exemplo que a gente tinha era o seguinte: eu tinha uma transformação linear do R2 no R2, certo? Que fazia
xy ir no x mais y, 3y menos 2x. Essa era a minha transformação linear. Eu começo com a transformação linear, eu não estou começando com uma matriz. Já embaçou, não foi? Certo. E aí, como é que eu faço? Aí, qual é a matriz associada a essa transformação linear? E aí você, toda vez que eu perguntar isso, essa pergunta está incompleta. Como é que a gente completa essa pergunta? Com respeito a qual base? E aí eu te dou uma base, que é essa aqui que eu estava usando na aula anterior. Te dou essa base aqui. E Garcia, Oi. no caso, se fosse R2 no R3, teria que dar uma base do R2 e do R3, né? Exatamente. Eu poderia inclusive te dar outra base do R2, tá? Outra base, né? Para fazer o que a gente fez no geralzão aqui, de um lado para o outro, olhando para as duas bases. Só que não tem problema, eu vou usar essa base tanto aqui como aqui. Base, né? Exatamente, sim, entendi. Bem observado. E aí, isso aqui é base do R2. Vocês podem conferir isso por si próprio. Se tá difícil, pessoal, entender por que isso aqui é uma base, para tudo e vai entender isso. Então isso é uma base. E como é que a gente faz? A gente define olhando a minha transformação linear aplicada na base. Então vamos lá. Quem é TV1? Esse é o V1. 2, 0. Vai em 2. Aqui é 2, aqui é 0, menos 4. E aí a gente tem que escrever isso aqui como combinação linear dessa base, né? Dessa própria base. Se eu tivesse pego outra base aqui, eu tinha que escrever isso como combinação linear da outra base, né? Eu estou fazendo tudo com respeito a uma base só. Então quem é esse aqui como combinação linear daquele cara? A gente tem esse 0 aqui, eu já ensinei a pensar nisso, né? Tem esse 0 aqui, então só quem contribui para essa entrada é esse cara aqui. Então aqui tem que ser menos 4 sobre 3 V2. E aí menos 4 sobre 3 V2 aqui fica menos 4 menos 4. Para 2 é 6. 3V1. 3V1 menos 4 sobre 3V2 vai dar isso. É só você fazer a conta. 6, 0 mais menos 4 menos 4. Então fica 2 menos 4. E quem é que é TV2? TV2 é igual a 6, 9 menos 6, 3. Certo? Certo isso? 6 e 9 menos 6, 3. Tá. E aí como é que a gente escreve esse cara como combinação linear dessa base? Aqui tem que ser mais V2, né? Porque tem um 3 aqui. Então fica 3 sobre 2 V1 mais V2, né? Aí fica 3, 0 mais 3, 3. Aí fica 6, 3. E aí, Gafê? Oi. Assim, pra quem não sabe fazer direto, né? Podia fazer daquela maneira, tipo, botar coeficientes, né? A e B, né? Sim. Multiplicando a base. Sim, descobrir, né? você faz assim, né? Alfa 2, 0 mais beta 3, 3 igual ao que você está procurando, 6, 3. Aí você vai ter um sistema. Tá? Você pode resolver assim. Eu estou fazendo de cabeça porque essas contas são muito simples, né? Mas é uma boa observação. É uma boa observação. Tá, se você não consegue fazer de cabeça, faça assim. Que você vai achar, né? Foi assim que eu fiz. Só que eu estava fazendo de cabeça. Ok, então agora eu tenho a minha matriz. A minha matriz A, T, vai numa A, e a minha A é 3 menos 4 sobre 3, 3 sobre 2, 1. Então tá aí. Com respeito a essa base, a nossa transformação linear é representada por essa matriz. Tá?
E aí é muito estranho, porque a primeira coisa que você pensa é, mas quando eu multiplico essa matriz por xy, não vai dar essa regra, certo? Então tá errado? Não, porque não é assim que a gente vê como é que a matriz define a transformação linear, como é que ela diz o que vai acontecer com um cara qualquer. Se eu pego um cara qualquer, que eu chamo de V, xy, tá? Um cara qualquer, para eu saber o que vai acontecer com ele, eu tenho que escrever ele como combinação linear da base, não é, pessoal? Não era assim? A gente pegava o V qualquer, escrevia como combinação linear da base, olhava os coeficientes e multiplicava a matriz pelos coeficientes. Então como é que é esse cara como combinação linear da base? Esse cara como combinação linear da base é isso aqui. Certo? Se você fizer a conta, isso vezes o V1 vai dar x menos y0. Vou fazer aqui no cantinho. Isso vezes V1 vai dar x menos y0. Mais isso vezes o V2 vai dar y. Aí quando você soma, dá xy. Ok? xy é essa combinação linear da base. Ok? E aí como é que eu vejo esse cara aplicado num vetor qualquer? Como é que ele me define a imagem de um vetor qualquer? Porque transformação me dá imagens, né? E isso é uma função. Você pega um cara no domínio e você acha um cara na imagem. Como é que esse cara define uma imagem? É assim. Agora você pega A e multiplica os coeficientes. Então, multiplica os coeficientes. Quando você fizer essa conta aqui, né? Aqui vai dar menos 2 vezes E sobre 3, né? Então, menos 2x menos y sobre 3. Né? Isso vezes isso. Corta um 2 com 2. Então fica menos 2y sobre 3 mais y sobre 3. E aí, vamos escrever isso aqui de novo. Em cima dá 3x menos 2y sobre 2 e embaixo dá outra coisa, né? Posso fazer só assim, né? Trocar o sinal aqui, mas eu não vou. Fica 2y, 3y. Então vamos lá. É menos 2x mais 2y sobre 3 mais y sobre 3. Vamos escrever assim para não errar de novo. Ok? Então esse é o alfa. Esse é o beta. Alfa V1 mais beta V2 dá igual ao quê? 3x menos 2y, 0, mais, fica 3y menos 2x. 3y menos 2x, né? Cortei aqui, fica 2y mais y, 3y menos 2x. E aí deu o que a gente queria. 3x menos 2y mais 3y menos 2x fica x mais y na primeira e na segunda 0 mais 3y menos 2x. E foi o que a gente fez. A gente mostrou que quando eu pego o vetor V, vou escrever aqui no cantinho, que a A, ela pega o vetor V, que é xy, pega o vetor xy qualquer e manda em quem? Manda nesse aqui, x mais y, 3y menos 2x. Eu peguei o vetor qualquer V, escrevi como combinação linear da base,
olhei os coeficientes, multipliquei a minha matriz pelos coeficientes, achei outros coeficientes, e quando eu uso esses outros coeficientes na base, na combinação linear da base, eu chego na regra da transformação linear. Então eu fui e voltei. Eu peguei a minha transformação linear, olhei os coeficientes na base, montei uma matriz. Agora eu peguei a matriz, peguei um vetor qualquer, xy qualquer, escrevi esse cara como combinação linear da base, tem esses coeficientes feios. Quando eu multiplico a matriz pelos coeficientes feios, eu acho outros coeficientes feios. E quando eu uso esses outros coeficientes feios para fazer uma combinação linear na base, do outro lado, eu acho a regra da transformação linear original. Eu fui e voltei. É como se eu mostrasse que o mapa, nesse caso especial, ele tem inversa, né? Eu fui por essa regra e voltei pela regra da matriz que eu citei no começo da aula, que não está gravado. E essa aqui, né, é a regra da transformação linear, né? xy vai para em x mais y, 3y menos 2x. Foi o que eu fiz. Fui e voltei. Teorema. T é uma transformação linear de V para W. L é uma transformação linear de W para U. Deixa eu escrever esse U mais redondinho, né? Para U, onde V, W e U são R espaços vetoriais. E aí, se a gente tem essas duas transformações lineares, a gente pode compor transformações lineares, né? A composição de transformações lineares é uma transformação linear que vem de V para W. É uma transformação linear que vem de V para U, né? T manda daqui para cá, eu componho com L que manda daqui para cá. L bola T manda de V para U. É uma transformação linear. Ok? Fixe VI, base de V, WI, base de W, e UI, base de U. Fixando as bases. Aqui eu estou dizendo... Oi? Mesma dimensão? Todos têm a mesma dimensão? A dimensão pode ser diferente, não tem problema. Pode ser dimensão N, dimensão M, dimensão R, não tem problema. Tá? Fixa as dimensões, tá? Então, se com essas bases fixadas, a transformação linear T é associada à matriz A, certo? E a transformação linear L é associada à matriz B, então L bola T vai ser associado à matriz B vezes A. Multiplicação de matriz aqui. Eita, escrevi que era para ser preto, né? Desse jeito. Então, a gente trabalha com transformações lineares, mas a gente pode representar, quando a gente está trabalhando com espaços vetoriais de dimensão finita, as transformações lineares a gente representa como matrizes. E a composição de transformações lineares, ela pode ser representada como a multiplicação de matrizes. E aí, como é que prova isso? Você usa a regra definida da associação e você vai notar que quando a gente fizer a regra desse cara aqui, vai ficar um monte de somatórios e tal, e depois que a gente ajeita os somatórios, a gente vai ter num somatório a definição de multiplicação dessa matriz por essa.
É só isso. É só uma continha e identificar que tem um somatório lá que é a multiplicação de matrizes. A gente inclusive vai fazer isso hoje, em outro caso, não nesse. Isso aqui tem no livro do Elon, tem em todo livro de álgebra linear, deve ter esse teorema aqui, certo? É importante que a dimensão, né, uma observação de que a dimensão de V, W e U são finitas. Todas as dimensões são finitas aqui. A gente precisa que as dimensões sejam finitas para poder associar as transformações lineares a matrizes. Que a matriz, né, tem uma quantidade finita de entradas. E a gente precisa, né, olhar os coeficientes e colocar ali nas entradas. Uma observação interessante, uma consequência desse teorema, é um corolário. Um corolário desse teorema é que se T, né, que é uma transformação linear de V para W, é invertível, ou seja, se T é uma bijeção, é uma função linear sobre esses espaços vetoriais, que é uma bijeção, ou seja, existe uma transformação linear inversa, então a matriz associada a T, né, fixa a base dos dois lados, uma base de um lado, uma base do outro. A matriz associada a T é invertível como matriz. E vice-versa. Certo? Então a gente pode escrever um se somente se. T é uma transformação linear invertível se somente se a matriz A associada a T é invertível. Como matriz, né? Como matriz ela é invertível. E isso é consequência direta do teorema, tá? A primeira coisa que você tem que observar é que a matriz identidade, ela está associada à transformação linear identidade, né? Mas isso que é de V para V, porque a gente vai compor, né? Então, se essa transformação linear é invertível, existe uma de V para W. Aí você compõe as duas e vai ter a identidade. Quando você compor as duas e encontrar a identidade, a função identidade, essa função identidade vai se associar à matriz identidade. Então você achou uma matriz daqui para cá, que quando você multiplica dá a identidade. É assim que você raciocina. Pensem nesse corolário. Eu não vou provar não. Não é difícil. É só juntar as peças. Consequência do teorema. E agora a gente vai ver o que acontece quando eu tenho duas bases de V e duas bases de W. Então, V, espaço vetorial, eu tenho W1 até Wm e W1' até Wm', bases de W, MM, é claro. O que acontece? Qual é a relação quando eu olho para esses dois? Ó? Quando eu pego uma transformação linear entre V e W, quando eu pego uma transformação linear entre V e W, e eu olho para a matriz associada a essas duas, depois eu olho para a matriz associada a essas duas matrizes, elas estão relacionadas de alguma maneira? Existe alguma coisa que conecta uma matriz à outra? Porque a gente viu no exemplo anterior que matrizes diferentes, bases diferentes, matrizes diferentes. Agora eu tenho essas bases aqui, eu olho essa do domínio e essa do contradomínio, acho uma matriz. Olho essa do domínio e essa do contradomínio, acho outra matriz. Isso tudo com respeito à mesma transformação linear. E aí? Qual é a conexão entre as duas? É isso que a gente vai ver agora. Então, preparem-se para mais continhas e tomara que caiba no quadro. Então, vamos dar nome aos bois, certo? Vamos dar nome aos bois. Para definir a transformação linear
para definir a matriz associada a essa transformação linear com respeito a essas duas bases, eu faço como? Eu faço TV1, TVJ igual a somatório de alfa e j, wi, e de 1 a n, e aqui o j está variando de 1 a n, de nada, né? E o i de 1 a n de Maria. E a minha matriz é essa aqui, certo? A mesma coisa eu faço aqui. Se eu quero saber qual é a matriz associada, que representa essa transformação linear com respeito a essas duas bases, eu faço TVJ', isso vai me dar alfa e j. Alfa e j' é outros alfas, eu estou botando linha para deixar claro de quem é que eu estou falando. WI' com WI, aqui eu lembro que o nosso colega Elon, ele gosta de trocar um pouquinho o índice, então vamos fazer que nem ele. Eu vou fazer assim. Vou fazer que nem ele. Quem sou eu, né? Botou o que para variar o foi? Quem varia, aqui o J está fixo, quem varia é o I. Aqui o J está fixo, quem varia é o R. É o R? Isso é um R. Tá, então a gente, voltando. A gente aplica a transformação linear na base, olha a combinação linear com respeito à base do contradomínio, ok? Agora a mesma coisa, aplica a transformação linear na base, olha a combinação linear com respeito ao contradomínio. Está aqui a minha matriz, está aqui a minha outra matriz. Aí agora eu faço assim. O meu VJ, todos os meus VJs, certo? Meus VJs, eles pertencem a V, né? Todos os VJs. E isso aqui é uma base de V. Então eu posso escrever esse cara, cada um desses caras, como combinação linear desses. Eu posso escrever o meu VJ como uma combinação linear de P, KJ, V'J. Eu vou botar o linha aqui, só para ficar na ordem bonitinha, com o K variando de 1 a N, que foi que eu fiz aqui. Esse cara, o V', qualquer V' que pertence a V, vai ser a combinação linear desses caras, né? Qualquer cara vai ser a combinação linear desses caras aqui. Porque isso aqui é outra base, então qualquer elemento, em particular esses elementos, podem ser escritos como combinação linear dessa base aqui. Esse VJ' aí é um daqueles elementos da base dele, né? Eu estou escrevendo os elementos dessa base com respeito a essa base. Certo? Tá bom, aí eu vou parar por aqui, por enquanto, né? Ou não, eu posso continuar. E eu posso fazer a mesma coisa para os Ws. Então, as mesmas coisas para os Ws, eu tenho W, R, certo? Eu tenho WR', que vai ser combinação linear, todos os caras daqui são combinações lineares daqui. Aí eu chamo de Q, aí eu vou chamar Q, acho que eu uso K também, né? Vamos fazer assim, WI, I de 1 a M, que são M caras, né? Todos os caras daqui, eles são combinações lineares de caras daqui, foi o que eu escrevi. Opa, tá aqui o R. É isso. Ok? Aí guarda, a gente vai usar isso aqui. E aí, o que é que acontece com esse cara? T de VJ'. O que acontece com o T de VJ'? O T de VJ', VJ' é igual a isso, ó. Então isso aqui é T disso.
Tem uma coisa errada aqui. Tá aqui, eu errei aqui, ninguém me avisou. Aqui é K. Bem aqui é K porque esses caras estão variando, né? Aqui é K. Exato. Então, VK, K de 1 até N de nada. Né? Estou só usando bem aqui. Se eu chamar isso aqui de igualdade, eu vou dar uma seta. Aqui. E aí eu uso a linearidade. Qual é a linearidade? Esses P's, KJ, eles são constantes, né? São números reais. E são somatórios. Então eu quebro os somatórios na transformação linear e as constantes vão para fora. Isso aqui vai me dar isso. Certo? Se não é um H, é um N. E agora eu vou bem aqui usar que TVK, V qualquer coisa, é isso. Então agora eu vou usar essa bem aqui. Vou mudar um pouco a seta para não confundir. Oxi. Essa seta com a cobrinha aqui. Então aqui eu venho e tenho somatório de PKJ, K de 1 até N. E aqui, o TVK, ele se transforma num somatório de alfa e K, alfa KJ, WK, K de 1, calma que eu estou vacilando aqui nos índices. Tá, é TVK. Então é, exatamente, VK. Então é alfa JK IJ, alfa IJ VK. Então é JK e o W varia. Aqui o W varia. Então o somatório não é em K. O somatório é em J. Exato. Estou até botando de tocou para ficar claro ali onde eu estou me enrolando, porque se tiver erro foi aqui. Então vamos conferir. Aqui eu estou usando essa igualdade bem aqui. Essa. Qualquer TVI, ou TVJ, ou TVK, é esse somatório. Certo? Isso. Isso. Só que não é o mesmo J, né? Vamos combinar, né? Que é I. É o I que está variando. O J não varia, né? O J está fixo. Aqui é um I. Beleza. Somatório de somatório. E agora a gente usa a regra de somatório. O que é que eu quero fazer aqui, pessoal? O que eu quero é distribuir todas as multiplicações e botar os WI em evidência. É isso que eu quero. Porque eu quero olhar tudo isso aqui como combinação linear dos WIs, certo? Como combinação linear dessa base. Então distribui e coloca os WIs em evidência. Então quando eu fizer isso, vai dar isso aqui. Vai dar somatório com I de 1 até M de Maria, de somatório de alfa e K, P, KJ, com o K variando de 1 a N, né? O K varia de 1 a N, desde sempre, certo? De WI. É isso que vai acontecer. E aí você guarda. Para que eu estou fazendo essa conta chata e enorme? Eu vou guardar. O truque, pessoal, é que a gente vai escrever
esse mesmo cara de duas maneiras diferentes. E as duas maneiras diferentes que a gente vai escrever são combinações lineares dos WIs, certo? E aí, essas maneiras não podem ser diferentes, os coeficientes têm que ser todos iguais, porque esses caras são LI. Lembra, qualquer vetor é escrito unicamente com uma combinação linear única dessa base ordenada. Eu vou pegar esse vetor e escrever de duas maneiras com respeito a essa base ordenada. Então essas duas maneiras têm que ser iguais. É isso que eu quero. Tá? Então eu vou voltar, terminei essa conta aqui, guarda, e eu vou olhar para o TVJ' de novo, certo? E o TVJ' de novo, ele é o quê? Aí agora usa outra conta. TVJ' é isso. TVJ' é isso. Então eu uso agora essa igualdade bem aqui. Certo? TVJ' é igual a isso. Só usei essa igualdade ali, tranquilo. E agora, cada WR' é igual a isso. Agora eu vou usar essa igualdade. Eu estou usando todas as minhas igualdades. Tá? Agora eu vou usar essa igualdade bem aqui. Cada WR' é isso. E aí eu de novo tenho somatório com somatório. Aqui eu tenho somatório de R de 1 a M, de alfa RJ, alfa linha, né? RJ, com somatório de QIR, WI e de 1 até M também. Aí agora de novo, o que é que eu quero fazer aqui? Eu tenho esses dois somatórios, essa coisa terrível. Eu quero distribuir tudo e eu quero colocar os WIs em evidência. Porque eu quero olhar os coeficientes da combinação linear em WI. E aí coloco distribuindo tudo, né? Aqui. Ah, só deixando claro que aqui eu usei essa igualdade aqui, né? Troquei esses caras por isso. E aí eu vou distribuir. E aí distribuindo, eu tenho somatório de I de 1 a M, de somatório de Q e R, WRJ, R de 1 a M, fecha, WI. E foi exatamente o que eu disse que eu ia fazer, ó. Esse cara é igual a esse. Esses caras são iguais. Esse cara é igual a esse. Então eu tenho que esse cara bem aqui, ó, essa coisa terrível aqui, é igual a essa coisa terrível aqui. Só que isso aqui é uma combinação linear dos WI, onde os coeficientes, os meus beta-Is são esses negócios e os meus gama-Is são esses negócios. Só que um vetor, ele é escrito com uma combinação linear única de uma base, de um conjunto ali, em particular de uma base. E esse conjunto aqui é LI, porque é uma base. Então isso me dá, certo? Isso aqui me dá, a conclusão disso tudo é que somatório de Q, vou escrever primeiro de cima, alfa e K, PKJ com K de 1 até N é igual ao somatório de QIR, alfa RJ com R de 1 até N. Aqui é N, aqui é N, tá certo. Tá? Tá bom, eu acredito, né? Eu escrevi esse cara com combinação linear dos WIs, onde os coeficientes são essas coisas aqui. Eu escrevi ele
com combinação linear dos WIs, onde os coeficientes são isso aqui também, os coeficientes têm que ser iguais, porque a combinação linear é única. Então esses somatórios são iguais. Qual é a graça disso? A graça disso é que se alfa e j, deixa eu escrever esse alfa direito. Se alfa e j é a matriz A, certo? E alfa e j' é a matriz A', né? Porque isso aqui é como a gente define a matriz, né? Que representa essa transformação linear com respeito a essas bases. Isso aqui é como a gente representa a matriz, né? É como a gente define a matriz. Eu taquei o dedo aqui na coisa. Isso aqui é como a gente acha a matriz que representa a transformação linear T com respeito a essa base. Isso aqui é como a gente define a matriz que respeita a transformação linear T com respeito a essas outras bases. Então tá aqui, A e A'. O que isso aqui quer dizer, certo? É que AP é igual a Q A'. Eita, faltou um linha aqui, né? Ninguém me falou, né? Bem aqui o linha sumiu, né? Bem aqui. O linha sumiu. É que AP é igual a Q A'. Onde Pzão é a matriz P e J, que apareceu aqui os P's, né, o Pzão, e Q é a matriz Q e J, que apareceu aqui. Então eu consegui, certo? Relacionar as duas matrizes, depois de fazer o quadro todo. Eu olhei para a matriz que representa T com respeito a essas bases, A. Olhei para a matriz que representa T com respeito a essas bases, A', e eu achei uma relação entre A e A'. Existe uma matriz P que multiplica A por aqui e uma Q que multiplica A' por aqui, que a gente tem a igualdade. E como é que a gente acha P e Q? Elas são chamadas matrizes de mudança de base. Certo? São as matrizes de mudança de base. São essas matrizes que apareceram aqui, escondidas, que levam uma base na outra base. Isso aqui são as colunas da matriz P. Eu uso as colunas da matriz P para jogar o VJ' no outro lado, né? Para escrever o VJ' como a outra base. Tá? Então eu achei uma relação entre as duas matrizes, entre duas matrizes que representam a mesma transformação linear, mas com respeito a bases diferentes. Não vi maneira de fazer mais organizado. Oi, fala. É um teorema? Isso é um teorema. É aquele tipo de teorema que você enuncia depois de provar, né? Que no livro a gente está lendo e aí pergunta, demonstração, aí o cara fala, a demonstração foi feita acima no comentário, aí acabou, né? Mas tem mais detalhes. O teorema diria que P é invertível e Q é invertível. Do jeito que a gente fez aqui, P é invertível e Q é invertível. Ok? Eu vou ter que apagar e escrever a continuação. O que eu quero que vocês entendam. Ah, não entendi metade das contas. Tudo bem, o que eu quero que vocês entendam? A gente tem uma matriz que representa a transformação linear T, está fixa. V e W está fixo. Aí a gente representa T como uma matriz em relação a essas bases. Vai dar a matriz A. E depois a gente representa T como uma matriz em relação a essas outras duas bases. Vai dar a matriz A'. E a gente achou uma relação entre A e A'. É que existe um P que multiplicado por A por aqui e um Q que multiplicado por A' por aqui me dá essa igualdade. Elas estão relacionadas dessa maneira. E não é uma P qualquer. É a P que aparece dessa maneira. E não é uma Q qualquer. É a Q que aparece dessa maneira. Ok? Então, afirmação. Né? Então, vamos lá. De novo. Eu tenho que VJ' é igual ao somatório de P KJ VJ ou VK com K de 1 até N.
certo? E aí, onde isso aqui, era para ter usado o azul, onde esses dois caras aqui são bases de V. A gente precisa provar que a matriz definida assim, vamos fazer, eu vou botar IJ porque é a cara de matriz, né? Essa matriz aqui, ó, é invertível. Afirmação, né? Afirmação. Eu estou escrevendo uma base com respeito, cada cara de uma base com respeito a outra base. E aí eu afirmo para você que essa matriz é invertível. É uma matriz invertível. Certo? A gente usa o teorema do começo da aula. Não tão do começo, né? Mas aquele teorema que foi feito no começo da aula. Deixa eu ajeitar aqui a câmera de novo. Esse teorema, ele diz que um corolário, né, que eu escrevi aqui, na verdade, que a transformação linear é invertível somente se a matriz representada por ela é invertível. E aí eu quero definir, né, eu quero saber quem é esse operador de V em V, que eu pego chamar A é ruim, né, porque A normalmente eu uso com matriz. Então, eu quero saber quem é esse operador aqui de V em V, tal que esse operador vai em uma minha matriz P. E aí a matriz é invertível somente se o operador é invertível. E aí eu faço uma afirmação dentro da afirmação, que é aqui o operador que é associado à matriz P, ele leva base em base. E aí acabou. A gente tem as nossas bases fixas, certo? E a gente tem o que a nossa transformação linear faz, né? O que a nossa transformação linear faz na base? L de VJ ou VK, certo? Que é um cara da base, ele faz o quê? Então eu posso fazer assim. Eu posso mandar o LVJ no somatório de PKJ VK com K de 1 até N. Isso aqui vai ser o quê? VJ. E é exatamente assim que funciona o nosso cara. Né? A gente diz quem é que ele faz. Se a gente disser o que é que ele faz na base, a gente tem a nossa matriz. Né? A matriz é definida assim. E como é que a gente volta, que eu comentei antes de começar a gravar? Eu tenho uma matriz. Como é que eu defino como é que a matriz vai na base? Certo? Eu digo que ele vai na base fazendo a combinação linear das colunas na própria base. Certo? Então, só lembrando, né, que PKJ, quando eu fixo o J, isso aqui é uma coluna da minha matriz P. É uma coluna. É a coluna J-ésima. Se o J fosse 1, isso seria a primeira coluna. Se o J fosse 2, isso seria a segunda coluna. Então, o nosso operador faz isso. É assim que nosso operador, é assim que a gente pega uma matriz e volta para o operador. A gente pega o primeiro cara da base e manda ele na coluna, certo? Na coluna, a primeira coluna, o primeiro cara da base, o V1, na coluna do V1, operando, fazendo combinação linear na base. Certo? Então, esse operador, que vai ser definido dessa maneira, leva base em base.
E em alguma aula do passado a gente mostrou que se uma transformação linear leva base em base, então esse cara é invertível. Então, se esse operador é invertível, por conta do corolário, P é invertível. E o raciocínio para Q é a mesma, P e Q são invertíveis. Voltando para o que a gente tinha, tá? Tá provado que são invertíveis, eu vou apagar para continuar falando da relação entre as matrizes de um lado e do outro, ok? Então, dadas todas essas hipóteses aqui, certo? Teorema. Se T está associado à matriz A com respeito às bases VI, vou escrever por extenso, com respeito às bases VI e WI, e T é associado à matriz A' com respeito às bases VI' e WI', então AP é igual a QA, que é a linha, perdão, onde P e J, P é Q e J e Q é Q e J, são tais que VJ' é igual a PKJ, VK, K de 1 a N, e W, ele usa R, né? Então vamos lá, só para respeitar quem manda. IRWR, R de 1 a N. Certo? Teorema. Se a matriz T, teorema, se a transformação linear T com respeito a essas duas bases aqui é associada à matriz A, e a transformação linear T com respeito a essas duas bases aqui é associada à matriz A', então temos que A vezes P, a matriz A vezes a matriz P é igual a matriz Q vezes A, onde P é a matriz de mudança de base com respeito a essas duas bases aqui, e Q é a matriz de mudança de base com respeito a essas duas bases aqui. Isso a gente provou a aula toda, né? Então a gente termina com esse teorema. O que é que eu não vou fazer nessa aula? Vou fazer na próxima aula porque o tempo acabou. Próxima aula. Eu vou mostrar que esse teorema vai dar uma classe de equivalência no conjunto das matrizes. Então, na verdade, a gente vai poder enxergar uma transformação linear entre dois espaços vetoriais de dimensão finita como uma classe de equivalência do conjunto das matrizes com respeito a uma relação de equivalência definida assim. Ou seja, a gente pode representar uma transformação linear por uma matriz. A gente tem infinitas escolhas de matrizes, porque toda vez que a gente trocar as bases que a gente está olhando, as matrizes podem mudar. Mas elas estão relacionadas, ou seja, essas matrizes elas são de alguma maneira equivalentes e a classe de equivalência dessas matrizes vai determinar a nossa transformação linear. Por isso que falar que a matriz representa uma transformação linear é muito correto, porque a matriz sozinha ela é só um representante da transformação, existem infinitos. Na verdade, a transformação linear pode ser vista como uma classe. Isso vai ser na próxima aula. Essa termina por aqui. Alguma dúvida, pessoal?